Boa noite a todos e todas. Boa noite, companheiros, alunos, famílias, todos que já se encontram presentes para mais um dia de minicurso. Nosso minicurso hoje é ministrado pelo professor Ismael, professora Daniela. Obrigado pela disponibilidade de vocês, está sendo um show esse minicurso nosso. E para nós sermos pontual, já passo a palavra para o professor Ismael para já iniciarmos a nossa formação de hoje. E você, camarada? Esse microfone está fechado. Aí. Não te ouvindo não, Ismael. Pelo menos eu não estou te ouvindo. Ainda não. Ainda não está dando para escutar. Só estamos te vendo, você mexendo a boca. Só um momento, pessoal, que o professor Ismael teve um problema com o áudio. Ele saiu, já está entrando novamente, ok? Não. Funcionou, não? São os segredos e os desafios das tecnologias, né? Nada, não estamos te ouvindo. E agora, estão ouvindo? Agora sim. Só um minuto. Estão escutando agora? Então sim, agora sim. Agora tá. Agora eu não escuto vocês. Aí ficou difícil. Nós estamos te ouvindo. Tem que ficar dando esse eco, Alberto. Quando eu ligo o microfone aqui. Você precisa desligar o áudio do computador. Mas se eu desligar do computador, eu não escuto vocês. Mas você não tem como ouvir pelo celular, não? Tá saindo aqui no celular. Tenta falar aí. Deixa o áudio do computador um pouco mais baixo, escuto então. Vocês. Deixa eu tentar. Vou sair aqui e vou tentar de novo aqui uma coisa. Talvez você trocando o microfone, Ismael. Você for conectando o microfone do computador. Um fone de ouvido. Deixa eu ver aqui. Aí desliga do celular. Não ouvimos. Vou sair aqui e vou entrar de novo para ver se eu consigo aqui.
Pessoal, um momento, o professor teve um pequeno problema com o áudio do notebook, do computador, e está tentando resolver. Daqui a pouquinho retorna normalmente com nossos trabalhos. Situação dos nossos problemas que nós encontramos nos desafios das tecnologias, né? Estamos aprendendo a lidar com a tecnologia. Nada ainda, Ismael. Vou fazer o seguinte, então. Eu não vou estar escutando vocês. Peraí. Eu não vou estar escutando. Ué. Eu não vou estar escutando vocês. Qualquer coisa vocês chamam no chat aí, tá? Beleza. Não vai muito. Vou aumentar aqui. Claudinei, fala alguma coisa para ver se eu vai. Estamos todos prontos para o início. Estou escutando agora bem baixinho, mas qualquer coisa vocês me chamam aí. Mas nós estamos te ouvindo, o importante é te ouvir, aí qualquer coisa a gente passa no chat aqui. Beleza, vocês estão me vendo aí, né? Sim. Vou apresentar aqui. Beleza, gente. Agora, tudo certo? Estão vendo? Estão me ouvindo? Tudo certo. Estamos vendo e ouvindo. Beleza, deixa eu botar esse trem aqui. Então, vamos lá, pessoal. Desculpa aí a nossa falha, mas acontece. O computador sempre me deixa na mão. Mas vamos tentar ver se agora vai funcionar direitinho. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos aí. Obrigado pela participação ativa de vocês aí no nosso mini curso. Gostaria de parabenizar ao pessoal que está participando, né, pelo uso do nosso mini curso, né? A gente está produzindo ele com muito carinho e a gente já vê que está tendo um retorno, né? Que a nossa intenção é justamente passar a teoria para vocês estarem aplicando isso na prática. Então, eu já vi aí alguns parceirinhos aí já estão utilizando a própria análise de solo da propriedade dele, já estão mandando para a gente fazer aí, né? O Kaique, por exemplo, foi um deles que fez aí, deu tudo certinho, fez os cálculos certinho da aula anterior. Então, eu gostaria que vocês continuassem nessa parceria aí, né? A gente tá passando os conhecimentos e vocês estarem aplicando aí na propriedade de vocês, no trabalho de vocês, beleza? Então, vamos lá dar início ao nosso terceiro dia de mini curso, né? Então, hoje nós pretendemos estar passando para vocês aí os temas de saturação por base. A gente deu uma pincelada na aula anterior, mas agora a gente vai estar fazendo algumas contas sobre isso, sobre a saturação por base, saturação por alumínio também, né, o sódio, o índice de saturação de sódio e sobre matéria orgânica. Vamos ver se a gente consegue estar passando isso aí para vocês, né, essas horinhas juntos aí. Então, vamos dar uma relembrada na saturação por base, ver que vocês encontram aí na análise de solo de vocês. Para quem já tem uma análise de solo aí, já pode ir acompanhando, tá? Na análise de solo de vocês, de repente vocês já podem estar até já treinando com a própria análise de solo de vocês. Hoje eu vou pegar pesado mesmo com vocês, eu vou passar bastante desafio,
Hoje eu não quero moleza, tá? Então, preparem o papel, o lápis, borracha e calculadora para a gente estar fazendo esses cálculos, que é para vocês estarem treinando e daqui a pouco, até o final desse mini curso, vocês já vão estar craque nessa apresentação aí, tá? Então, vamos lá. Saturação por base. Indica a porcentagem do total de cargas negativas ocupadas por base, né? Potássio, sódio, cálcio, magnésio. É calculado pela divisão da soma de bases e pela capacidade de trocas catiônicas do solo multiplicado por 100. Então, essa saturação por base, ela indica, lembra lá da TCT, total, que ela indica a quantidade de cargas negativas que aquele solo tem, que é capaz de estar atraindo essas bases, né, como o potássio, sódio, o cálcio e o magnésio, para o solo, né, ficando retido ali no solo. E, com isso, a saturação por base ela é calculada em porcentagem. Então, quantos por cento desse solo está saturado com essas bases, né? Lembra lá das cargas negativas, lá que eu mostrei para vocês do ímãzinho, né? Vocês estão me vendo aí? Não, né? Vocês estão só vendo a apresentação. Não, estão te vendo também. Estão me vendo também? Isso. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o ímã. Vamos supor que isso aqui é o solo, isso aqui são as cargas positivas. Então, vamos pensar que o solo é a carga negativa e as bases, né, o potássio, sódio, cálcio, magnésio, são as cargas positivas. Então, o solo está lá cheio de cargas negativas, com isso, há um incremento, ou os elementos estão lá soltos no solo. Como tem essas cargas negativas, esse solo vai atrair esses elementos e vai ficar ali retido nesse solo. Então, a capacidade de trocas catiônicas são essas cargas negativas que tem. Já a saturação de base é esse conjunto, né, do solo com as bases retidas aqui. Só que em porcentagem. Quantos por cento dessas cargas negativas estão ocupadas por essas bases que a gente vê aí, né, como potássio, sódio, cálcio, magnésio, no solo. Beleza? Então, essa é a formulinha que a gente aplica para fazer esse cálculo. Então, a saturação por base é igual a soma de base, que são esses elementos aí que eu estou mostrando para vocês. Deixa eu colocar uma ponteirinha aqui. Então, são esses elementos aqui que eu estou mostrando para vocês. É o somatório desses elementos na sua análise solo, dividido pela capacidade de trocas catiônicas total vezes 100. A gente vai ter esse valor em porcentagem. A unidade utilizada para expressar a saturação por base é em porcentagem. Então, ela é aceita pelo Sistema Internacional de Unidade por se tratar de um índice calculado, e não de concentrações ou teores. Então, a gente calcula isso aí já não em termos de concentração, mas sim em termos de porcentagens. Os solos podem ser divididos de acordo com a saturação por base. Então, a gente pode dizer que é um solo eutrófico. Solo eutrófico são aqueles solos férteis. Então, acima de 50%, a saturação de base de acima de 50%, ela é considerada um solo fértil. Se ela for abaixo de 50%, ela é considerada um solo distrófico, ou seja, um solo pouco fértil. Então, a gente já consegue, por esse parâmetro que a gente encontra na nossa análise solo, já ver se o nosso solo precisa ou não fazer algum tipo de correção, né? A gente já sabe se esse solo nosso é fértil ou não. Então, aqui mais uma vez, exemplificando aqui o que é um solo eutrófico, a gente vê que é um solo com uma coloração mais forte, né, mais rico aí nos nutrientes, né, pelos cálculos. A gente vê um exemplo aqui das plantas, né, uma planta mais vistosa, um sistema radicular bem definido, bem desenvolvido, um solo distrófico, um solo mais pobre, né, a gente vê aqui que é um solo mais pobre justamente pelo desenvolvimento da planta. Já vê o sistema radicular um pouco menos desenvolvido, a planta já está um pouco mais baqueada, né? Ela está mais sentida aqui com relação à planta que está no solo mais fértil, né? Vamos dizer assim. Então, a gente, por esse parâmetro, a gente já consegue saber se o nosso solo é bom ou ruim. Então, aqui, por essa análise solo aqui, que a gente está tomando como base, a gente pode falar que esse solo é o quê? Um solo distróficos, eutróficos, pelo esse valor. Lembrando aqui, então, né? 50%, vezes acima de 50%, ele é eutrófico, abaixo de 50% é distrófico.
Então, a gente pode falar que esse solo ele é um solo distrófico, né, que o V está dando aqui em torno de 43%, certo? Então, a gente pode considerar que é um solo pouco fértil. Ok? Então, vamos para o nosso primeiro desafio. Tá? Estão todos preparados aí para fazer os cálculos? Já separaram aí a caneta, o lápis, a borracha, o papel e a calculadora? Pode me ajudar aí nesse primeiro desafio. Vamos colocar esses meninos para trabalhar. Então, vamos lá. Primeiro desafio. A gente tem aí uma análise solo. Eu vou pedir para vocês calcularem nessa análise solo qual será a saturação por base dessa análise solo. Tá? Eu pergunto a vocês se, por essa análise solo, a gente pode considerar que é um solo fértil ou solo pouco fértil. Lembrando que a formulinha, saturação de base, dividido pela capacidade de trocas catiônicas, vezes 100. Vou pedir para vocês calcularem, vou dar aí 3 minutinhos, que isso daí é muito simples, somente substituição na fórmula. Vamos ver quem vai conseguir aí, né? Valendo aí mais uma vez, parabéns, você é demais. Vamos ver que vai ser felizardo ganhar esse desafio. Claudinei, ajuda a gente aí. Beleza, nós vamos acompanhar pelo chat. Quem terminar vai colocando aí no chat as respostas. Tá bem claro aí, né, Ismael? É só chegar o resultado, né? Só chegar o resultado. Só chegar o resultado do V. Isso aí. Bem simples, tá, gente? Isso é como se fosse uma análise solo. Você já tem os valores aí de saturação de base e da capacidade de trocas catiônicas total, só substituir na fórmula. Só procurar aí na tabelinha, na análise solo e substituir, que aí vocês vão ter esses valores. Ó, já estão aparecendo aí os estados aí, ó. Vamos ver, eu não estou conseguindo, eu não consigo acompanhar por aqui, não. Eu não estou vendo vocês, não. Não, pode chegar, eu vou estar olhando. Não, no chat não apareceu ainda, não. Ah, beleza. Só coloca no chat aí se foi fácil, se é bem fácil, bem simples. Se o solo é fértil ou não, né? Isso. Cálculo bem simples, gente. Bem fácil de fazer. Coloca aí os... Nada ainda? Não apareceu nada ainda não. Já tem a primeira resposta aí, ó. 2, 3. Já deu as respostas aí. 28,16. Aí 28,16. pegou aí os dados. 28,16, Giovana 28,16, Naeli também. Beleza, 28,16. Ellen também, 28,16. Ótimo. Arthur. Muito bem, pode colar mesmo não. Você vê que é bem simples, né? Substituição de fórmula bem simplificada. A gente tem a fórmula, a gente tem os valores aqui, a saturação por base e a TCT, né? 2. Então, a gente pega o valor aqui, né? Saturação por base, 2 centimols, dividido por 7,1 centimol vezes 100. Então, V vai ser igual a 28%. E esses valores, o que vocês acham? Ele indica o quê? Um solo fértil, pouco fértil? Coloquem aí no link para a gente aí. Um solo que precisa ser corrigido.
Pouco fértil, isso aí, Arthur. Isso, Ellen. Muito bem, pouco fértil. A gente olha que tem essa classificação aqui, né, dessa tabelinha, que a gente indica chapa calcário. Daí, é uma forma de resolver esse problema. Então, a gente tem as classes aqui, né? Abaixo de 50% é baixo, médio entre 50% e 70% e alto acima de 70%. Então, portanto, com base nessa tabela, o valor é igual a 28 é considerado baixo, havendo necessidade de calagem para elevação da saturação por base, como a Naili falou aí agora no chat, até o valor exigido pela cultura. Então, esse solo ele vai ser considerado um solo distrófico, ou seja, um solo pouco fértil. Tranquilo isso aí, né, gente? Bem fácil, bem simples. Matemática simples de dividir, multiplicar. Então, a gente começa aí dando parabéns para todos, todos acertaram, né? Então, vocês receberam o prêmio aí de parabéns, vocês são demais. Muito bom. Então, acho que saturação por base está entendido, está tranquilo, está fácil. A gente já consegue ver que, por meio dessa análise, por esse parâmetro, a gente já consegue observar que esse solo é um solo que precisa ser trabalhado, precisa ser corrigido. Então, vamos para o próximo tópico. O Mzinho aqui, né? O Mzinho significa, o M minúsculo, saturação por alumínio. É o índice de saturação por alumínio na capacidade de trocas catiônicas efetiva. Então, é a quantidade daqueles negativozinhos que tem lá, né, do solo, lembrando aqui do solo, quanto de alumínio, que nesse caso esse aqui é o alumínio, que está retido naquele solo. Tá? É a saturação por alumínio. Então, isso é um indicativo ruim para o solo. Quanto maior, pior para o solo. Então, ele é calculado através da quantidade de alumínio que a gente encontra nesse solo, dividido pela capacidade de trocas catiônicas efetiva, tá? Multiplicado por 100. Também é calculado em porcentagem. Mesmo sentido lá do anterior, tá? Da saturação por base. É calculado em porcentagem, e você consegue, através desse tópico aqui dessa análise de solo, desse componente da análise de solo, saber se o seu solo está bom ou está ruim também. O que a gente falou anteriormente? Que o solo com teor de alumínio alto, ou com a presença de alumínio do Al3+, né, que é um alumínio tóxico para a planta, ele não é bom. Né? Indica que é um solo que vai ser prejudicial à planta. A planta vai ter dificuldade de se desenvolver nesse solo. Então, através desse parâmetro, a gente consegue identificar também se ele precisa ou não ser corrigido. Tá? Então, para o adequado crescimento e desenvolvimento das plantas, o ideal é que não haja presença do alumínio. Então, o ideal é que isso aqui esteja dando zero, né? O Mzinho aí. Isso é, o pH seja maior que 5,5. Então, quando a gente viu naquela tabelinha anterior lá, o pH entre 5,5 a 6,5 é o ideal para as plantas. Acima de 5,5 já praticamente não há presença de alumínio nesse solo. Beleza? Estão cansados aí? Estão preparados para o segundo desafio? Então, vamos lá, vamos para o segundo desafio. Também bem tranquilo, bem simples, a exemplo do anterior. Aqui são as classes de alumínio, tá? Então, em termos de saturação, abaixo de 50% é baixo, 50% a 70% é médio e alto acima de 70%. Então, eu vou pedir para vocês calcularem a saturação de alumínio na análise de solo de referência dessa análise de solo aqui. Então, qual será a saturação em alumínio dessa análise de solo? Lembrando que a formulinha é a quantidade de alumínio presente em centimol por decímetro cúbico dividido pela capacidade de trocas catiônicas efetiva, que é o T minúsculo, vezes 100. Então, vamos lá, pessoal. 3 minutinhos para vocês responderem essa pergunta. Já temos resposta aí. 5,3.
O Luiz que ele tá colando aqui, Ismael. Tá na tabelinha, ele tá pegando. Como é que é? Ele tá colando, que ele tá olhando na tabelinha o resultado. Ah, tá, realmente tem a resposta aqui, né? É de apagar ela aqui. Aí coloca o pulsorzinho, vamos colocar o pulsorzinho em cima, que eles param de colar. Mas já tá aparecendo os resultados aí, ó. Mas fez a conta e bateu. Bateu? Olha, ó, tô falando que os meninos são bons, olha aí, ó. Alessandra, Ellen, Nailê, Luiz, Kaique, Arthur, Giovana, dando um show aí na... É isso aí tá bacana. Sem colar, né? Sem colar, porque vocês estão colocando o valor já sem arredondamento. Aqui na análise já dão o valor arredondado, tá? A gente vê que não está colando porque já estão colocando o valor corretinho, 5,3. Mas esse Então, é o aprendizado, né? Que eles vão... O aprendizado surge daí, ó. Olha o resultado, mas mesmo assim, olha o resultado com prova na equação matemática. É isso aí. Então, mostrando a equação aqui, né? 0,8, que é o valor do alumínio apresentado aqui na tabela, em centimol por decímetro cúbico, dividido por 1,5, que é o valor da capacidade de trocas catiônicas efetiva, dividido vezes 100, que a gente dá em porcentagem. Então, é o valor 5,3. Pela essa tabelinha anterior que eu mostrei para vocês, está abaixo de 5%, né? Abaixo de 50%. Então, ele é baixo. Não é tão prejudicial à planta, mas o ideal é que dê zero, né? Para não prejudicar. Deu baixo por quê? Por que o alumínio deu baixo aqui nessa conta? Justamente porque o pH desse solo está em torno de 5,56, ou seja, está naquela faixa que é indicada ideal para as plantas, para a maioria das plantas. Beleza? Então, é considerado uma saturação para alumínio baixa. Ok? Outro tópico interessante aqui que a gente tem na nossa análise é que a quantidade de sódio presente no solo e o índice de saturação por sódio também. Nesse caso, para os solos de vocês aí da região que não tem tanto problema de salinidade, esses índices nem entram na análise de solo. Esses índices são calculados mais para a região aqui de Guriri, por exemplo, fica mais próximo das praias, são solos mais arenosos, mais salinos, né? Então, o sódio é o teor de sódio disponível, né, o Na, é o teor de sódio disponível trocável, e o ISNA, é o índice de saturação de sódio do solo, também denominado porcentagem de sódio trocável. A quantidade de sódio, é o mesmo caso lá daqueles elementos que a gente indicou, né? A quantidade de sódio que é atraído para o solo, que o solo fica retido ali naquele solo, né? Então, por isso a gente chama de sódio trocável, que ele fica absorvido ali adsorvido nos colóides do solo ali, né? Mesmo não sendo um nutriente essencial às plantas, sua determinação é importante, principalmente em solos alomórficos, ou solos salinos, né, que são solos mais próximos ao litoral, como aqui em Guriri, por exemplo, ou que receberam resíduos de indústrias, como efluente de laticínios, ricos em sais, né? Laticínios, por exemplo, quando você vai fazer um queijo, você tem aquela água, como é que chama? Você joga o queijo lá, né, para salgar o queijo. Então, aquela água precisa ser descartada em algum lugar. Muitas vezes é descartada em qualquer lugar, salmoura, né, que a gente chama. Aquela salmoura para salgar o queijo. Então, muitas das vezes, esses laticínios descartam em qualquer lugar, descartam sobre solos. Então, esses solos acabam absorvendo esses sais e ficam improdutivos, né, ficam salinos, ficam extremamente difícil de serem corrigidos. Uma alternativa para a correção de solos salinos, o que poderia jogar, né? Uma alternativa seria o gesso. O gesso não chega a ser considerado um corretivo, porque ele não influencia no pH da planta, do solo, aliás. Mas ele tem a quantidade de cálcio, né? Ele consegue introduzir o cálcio no solo, mas ele não influencia no pH. Apenas ele consegue reagir com alguns elementos, como, por exemplo, o alumínio, ou o sal, o sódio,
e lixiviar esse sódio, né? Levar esse sódio para camadas mais profundas, onde a planta não consegue absorver mais. Então, basicamente, essa é a função do gesso, né? Ele não influencia no pH, mas ele consegue retirar, entre aspas, né? Desse solo, o sódio, né? Esses elementos tóxicos, e levar para camadas mais profundas, não ficando disponível para que as plantas absorvam, né? É uma forma de você estar corrigindo esse problema. Então, nessas análises que a gente tem apresentado, possivelmente as análises que vocês têm feito na propriedade de vocês, essas características não são apresentadas naquele layout, naquelas tabelinhas que a gente vê aí, né, da análise solo. Mas caso vocês, né, com alguma certa experiência, ou já sabendo que o solo de vocês recebeu algum tipo de sal, né, em excesso, algum tipo de elemento, algum descarte em excesso, ou até mesmo algum trato cultural errado, algumas pessoas costumam jogar sal, por exemplo, para plantio de coco, né, para evitar alguns problemas, aí acaba salinizando esse solo. Então, é uma forma de você estar corrigindo. Então, você pede, nesse caso, você vai pedir para introduzir essas avaliações na análise solo de vocês, porque para essa região, para a nossa região aqui, esses elementos não são calculados. Justamente que os solos, a quantidade desses sais presentes nos nossos solos aqui, os nossos não, de vocês, como daqui de Guriri, já tem um percentual maior, é praticamente irrisório, não influencia nos cálculos, né? Ele vai ser tão pequenininho que não vai fazer diferença no final ali desses cálculos todos aí. Tá? Só para exemplificar para vocês aqui, o que uma alta concentração de sódio pode acontecer na planta, né? Por que esse sódio prejudica tanto as plantas? Então, a gente vê aqui uma plantinha saudável, né, feliz da vida aqui, porque está recebendo os nutrientes tranquilamente, tem água na quantidade necessária, o solo está bem aerado, está bem tranquilo para ela conseguir desenvolver o sistema radicular dela, tá? Os nutrientes estão em abundância, tem oxigênio, tem gás carbônico, tem luz, então tem todos os elementos essenciais para que ela se desenvolva. Tá? Então está tudo em equilíbrio, como a gente viu lá na lei do mínimo, né? Então está tudo perfeito. Agora, se eu venho aqui, descarto lá o meu resíduo salino lá, né? Uma água salina nessa minha plantinha. Eu vou aumentar essa concentração de sódio nesse solo. O que vai acontecer? Essa plantinha que estava aí, né, bem nutrida, feliz aí, recebendo todos os nutrientes, a água, todos os componentes essenciais para a vida dela, passa a ter alguns tipos de problema, né? Por exemplo, a água passa a ficar mais difícil da planta absorver, né? O sódio, ele reage com o solo também, né, com as moléculas de argila, e aquela aeração, né, ele interfere no físico do solo, nos componentes físicos do solo. Então, aquele solo que é mais aerado, ele passa a se compactar mais, as moléculas de argila começam a ficar mais unidas. Então, esses espaços que a planta consegue ali estar absorvendo, né, consegue desenvolver bem o sistema radicular, passa a ficar mais fechado, né, fica mais compactado. Então, a planta não consegue desenvolver o sistema radicular. Com isso, a água também fica menos disponível. Outro problema que o sódio faz, né? Ele interfere nas reações da planta, ele degrada a membrana plasmática das células, com isso a planta não consegue desenvolver, não consegue crescer, né? Fazer divisões celulares para crescer aquele sistema radicular dela. Então, ela vai dificultar essa absorção dessa água, tá? Não só da água, vai também dificultar, com isso ela já vai começando a ficar, o quê? Baqueada, né? Começa a ficar triste. Como ela vai estar com esse sistema radicular prejudicado, né? Toda aquela estrutura, aquele crescimento que ela estava inicial do sistema radicular, ela passa a ter dificuldade de absorver esses nutrientes. Primeiro, que ela já não vai ter quantidade de água suficiente para ela. Outra, que o solo já vai estar com um aspecto físico diferente, ela não vai conseguir absorver com mais facilidade essa água, esses nutrientes.
sistema radicular não vai conseguir desenvolver e filtrar mais para absorver mais esses nutrientes. Então, ela já vai ter esse problema todo na absorção. Então, esses nutrientes passam a ficar indisponíveis. Alguns nutrientes reagem também com esse elemento, o sódio, e passa a ficar indisponível. Então, a planta também passa a entrar em desequilíbrio. Então, a lei do mínimo lá, lembra do barril de Chaves. Então, já começa as madeirinhas a apodrecerem, a cair. Então, aquele extravasamento daquele líquido, que seria a produção máxima dela, começa a entornar. Ela começa a se prejudicar. Com isso, no final das contas, ela vai senescer, ela vai morrer. Então, esse é o grande problema da alta concentração de sódio na planta. Então, por isso que é interessante a gente estar sempre observando essas concentrações, observando os tratos culturais, conhecendo o seu solo, todo o histórico do seu solo, para ver se não recebeu algum tipo de resíduo, ou alguém jogou de forma sem saber, né, o que era, para você acompanhar essa questão do elemento sódio no seu solo, que é extremamente prejudicial para as plantas. Então, além do efeito dispersante sobre as argilas, causando a destruição do solo e reduzindo a desestruturação do solo, como eu falei para vocês, né? O solo passa a ficar mais compactado, mais difícil da planta conseguir crescer o sistema radicular, reduzindo a infiltração da água, trocas gasosas, dificultando a penetração das raízes. Então, isso tudo, o sódio interfere nesse solo. Então, é interessante a gente estar de olho, caso venha ter algum tipo de problema desse, ou alguém fizer algum tipo de plantio aqui próximo à região praiana, né, alguma praia. O André, por exemplo, mora em Conceição da Barra, que é fazendeiro, né, tem as criações de gado lá dele, né, vai fazer um pasto, ele precisa estar preocupado aí com essa questão do sódio no terreno dele. Então, ele precisaria pedir para incrementar esse elemento na análise do solo dele. Beleza, gente? Então, vamos para o próximo tópico aí. Ainda falando aí do sódio, índice de saturação de sódio, esse índice na capacidade de trocas catiônicas da maioria dos solos é baixo, quando comparado à saturação dos demais cátions, né, como potássio, cálcio, magnésio, influenciando muito pouco nos cálculos de saturação de base, na capacidade de trocas catiônicas do solo. Por essa razão, em muitos casos, o sódio é desconsiderado nesses cálculos, como falei para vocês. Para a região de vocês aí, esse sódio não influencia. Então, basicamente, ele está presente, mas em quantidades mínimas que não influencia em nada nos tratos culturais de vocês aí. A não ser que tenha algum tipo de problema com essa questão de adicionar esses sais aí no solo de vocês. Ok? Então, vamos para o próximo tópico aí. O próximo tópico aí vai ser sobre matéria orgânica. Matéria orgânica é um tema bastante estudado lá na Escola CIE, né, que é uma fonte importante na produção, é um tópico muito interessante na produção de qualquer cultura. É importante essa presença de matéria orgânica no solo. Então, a gente vai estar trabalhando com esse tópico agora. Tem alguns cálculos que a gente vai estar utilizando esses valores, somente para calcular a quantidade de nitrogênio do solo, porque o nitrogênio não aparece, a gente observa aqui na nossa análise de solo, ele não aparece em lugar nenhum, justamente porque ele é extremamente complicado de você conseguir extrair, de conseguir avaliar, quantificar, porque ele é extremamente volátil, qualquer coisa influencia nessa extração. Então, muitas vezes é mascarado esses resultados, aí nessas análises ele nem aparece. A gente usa a matéria orgânica como base para poder estar calculando, estimando, na verdade, né, a quantidade de nitrogênio presente nesse solo de vocês. Então, vamos lá. Matéria orgânica do solo. A matéria orgânica do solo é formada pelos resíduos de parte aérea e radicular das plantas, de micro-organismos e exudados radiculares. Então, nada mais é do que a decomposição desses materiais, gerando essas matérias orgânicas, resíduo de parte aérea, radicular de plantas, animais também, né?
também pode ser dejetos de animais também podem ser considerados como matéria orgânica. É constituído basicamente de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo, né? A proporção desses elementos gira em torno de 58% de carbono. A gente vê que é a maior quantidade aí, né, de carbono presente na matéria orgânica. 6% de hidrogênio, 33% de oxigênio, 3% de nitrogênio, enxofre e fósforo. Tá? Então, são porcentagens que a gente tem que guardar um pouquinho essa ideia aqui também, que a gente vai usar esses valores para possíveis cálculos. Tá? Então, essa matéria orgânica, ela influencia diretamente na produção também, né? Ela é um indicativo também de fertilidade do solo. Quanto maior a quantidade de matéria orgânica, melhor essa fertilidade do solo. Ela melhora o solo em diversas formas, né? Melhora a estrutura física do solo, né? Tem maior disponibilidade de nutrientes nesse solo, então, maior teor de umidade, maior número de micro-organismos que são essenciais para essa produção também, né? Alguns micro-organismos são fixadores de nitrogênio, que ficam disponíveis para a planta, outros são responsáveis pela decomposição desses resíduos de plantas, animais, de fezes. Então, essa matéria orgânica, ela tem esse papel também de estar agregando isso aí no solo. Então, ela tem diversas funções, tá? diversos benefícios. Mas, para frente também eu vou falar de alguns pontos negativos, tá? Nem tudo são flores. Então, o teor de matéria orgânica do solo é calculado multiplicando-se o teor de carbono do solo, o carbono orgânico, pelo fator 1,72, que é obtido pela divisão 100 dividido por 58. Tá? Então, é como se eu fizesse uma regrinha de 3, tá? Tenho lá a matéria orgânica, é 100%, quanto de carbono que eu tenho? 58. Então, faço essa regra de 3, vou achar esse fator de 1,72, tá? Que é o fator de conversão do carbono orgânico. Então, o teor de matéria orgânica do solo é um indicativo do seu potencial produtivo, pois solos com maior teor de matéria orgânica apresentam maiores valores de capacidade de trocas catiônicas total, maior capacidade de fornecimento de nutrientes às plantas. Então, a gente lembra lá das cargas negativas, né? Quanto mais carga negativa, meu solo tem, maior é a capacidade dele estar retendo, segurando esses elementos que são vitais para o desenvolvimento das plantas. Então, é mais um indicativo de coisa boa da matéria orgânica, né? Então, a gente vê que é um indicativo importante, que é um tópico muito interessante, que a gente deve estar atento em todos os sentidos, né? Tanto no excesso, muita matéria orgânica também não é legal, e pouca matéria orgânica a gente já sabe que esse solo precisa melhorar, precisa fazer melhorias. Tá? Então, como eu falei para vocês, nem tudo são flores. Tá? Excesso de matéria orgânica também, tudo que é excesso faz mal, né? Que eu tenho batido sempre com vocês, sempre falando com vocês, tudo em excesso faz mal. Até se você beber água demais, você vai morrer afogado. Então, tudo em excesso faz mal, inclusive a matéria orgânica. Tá? Solos com altos teores de matéria orgânica, acima de 5 decagramas por quilo, geralmente apresentam uma elevada capacidade de trocas catiônicas e grande resistência à variação do pH. Então, isso também é uma coisa ruim, né? Se eu tenho um pH baixo, normalmente em excesso devido justamente a essa quantidade de micronutrientes, essas reações que acontecem para esses elementos ficarem disponíveis para o solo, acaba liberando hidrogênio durante essas reações, hidrogênio para o meio, né? Para o solo, para a solução do solo. Com isso, o que acontece quando a gente libera hidrogênio para o solo? A gente acidifica esse solo. Então, quando a gente joga muita matéria orgânica nesse solo, você vai acidificando esse solo. E quando você tem muita quantidade de matéria orgânica, eu tenho uma elevada capacidade de trocas catiônicas. Com isso,
eu elevo a dificuldade de estar equilibrando esse pH, justamente por conta dessas quantidades negativas lá que tem, né? Então, eu preciso de maior quantidade de calcário para elevar essa saturação por bases, valores exigidos pela cultura. Então, eu tenho elevado poder tampão, tenho dificuldade de elevar esse pH, justamente por conta dessa quantidade de cargas negativas lá, né? Então, vou ter muito hidrogênio, então eu preciso de mais calcário para poder fazer aquelas reações do cálcio e do magnésio. Lembra lá da reação do calcário, né, que ele libera o cálcio e o magnésio, né, com isso, na hora dessas reações, eles vão liberar o OH, que vai reagir com esse hidrogênio que está presente nesse solo, formando água, né? Com isso, o pH passa a ficar um pH mais neutro. Entendido? Então, você precisa de jogar mais calcário para você tirar o hidrogênio, porque você vai ter maior quantidade de hidrogênio preso naquele solo. Então, você precisa jogar mais calcário para liberar mais OH, para reagir com esse hidrogênio, formar moléculas de água, elevando esse pH. Ok? Outro ponto. A elevada capacidade de trocas catiônicas também podem reter grande quantidade de nutrientes, mas também podem reter o alumínio, o Al3+, que é um alumínio tóxico, né? Então, se eu tenho uma quantidade de matéria orgânica em excesso, é um indicativo também que meu pH pode ser que esteja desequilibrado. Se meu pH está desequilibrado, meu pH está ácido, o que acontece? É um indicativo que eu tenho grande quantidade de alumínio tóxico, Al3+. Então, são pontos que a gente tem que falar. Normalmente, a gente só escuta coisa boa, né? Matéria orgânica é bom, matéria orgânica é importante. É de fundamental importância para qualquer produção. Ainda mais questão de produção sustentável, né? Mas aquele velho ditado, né? Tudo em excesso faz mal. Tudo tem que estar em equilíbrio. Lembra sempre da lei do mínimo. Tudo em equilíbrio. Você está em equilíbrio, o barril está com todas as madeirinhas lá em dia, sua produção vai ser sempre no máximo. Então, se eu tenho uma quantidade de matéria orgânica em excesso, eu vou ter um pH ácido, com isso eu vou ter que jogar mais calcário, vou ter que gastar mais dinheiro com calcário para poder conseguir elevar esse pH. Então, a gente tem que ficar sempre atento a essas questões aí do bom e do ruim, né? A gente sempre mostra o lado bom, mas a gente tem que mostrar muitas das vezes o lado negativo de matéria orgânica. Mas vamos deixar de jogar matéria orgânica no solo? Claro que não. Vamos continuar fazendo esse trato cultural que é importantíssimo, mas procurar fazer análise solo para ver como é que está esse pH e fazer as devidas correções, ok? Continuando, solos arenosos com baixos teores de matéria orgânica, abaixo de 1,5 decagrama por quilo, apresentam baixa capacidade de trocas catiônicas total e, consequentemente, baixo poder tampão. Então, nesse caso, é bom, né, que seja baixa capacidade de trocas catiônicas. Se eu jogar pouco calcário, eu consigo corrigir o meu pH com facilidade, mas nem sempre o pH, só o pH corrigido, vai trazer benefícios. Então, é aquele equilíbrio, mais uma vez, que a gente tem que pensar. Geralmente, existem pequenas quantidades de calcário para correção da acidez e retém pouca quantidade de nutriente. Então, olha o desequilíbrio, né? Você vai gastar menos com calcário, mas aí você vai ter que repor os nutrientes porque você tem pouca quantidade. Exigem parcelamento da adubação para evitar os nutrientes se percam por lixiviação. Então, quando a gente faz os cálculos lá na análise solo, a gente acha um X valor, a gente tem que dividir em parcelas essa quantidade de nutrientes, justamente para não perder por lixiviação. Porque solos arenosos são facilmente lixiviados. Lixiviados, todo mundo sabe, né? Perda dos nutrientes para camadas mais profundas, tá? Por infiltração, vamos dizer assim, né? Os elementos saem daquela camada
que é a camada onde a planta absorve, passa para camadas mais profundas do solo. Então, isso não é uma coisa legal para as plantas. Doses mais elevadas de fertilizantes podem causar danos às raízes das plantas, pela elevação da salinidade, principalmente fertilizantes potássicos e nitrogenados. Lembra lá da salinidade, mais uma vez, né? Outra coisa que eu não falei lá da questão da salinidade é quando você joga também esses elementos, né? Rico em potássio e nitrogênio. Isso saliniza também seu solo. Além de acidificar, ele saliniza e acidifica o seu solo, tá? Então, a gente tem que estar atento a essa questão também, da matéria orgânica e também da questão dos fertilizantes químicos. Você joga em excesso, você precisar repor esses elementos que estão em pequenas quantidades, você vai ter que jogar esses elementos, esses fertilizantes, mas jogar também tudo em equilíbrio, justamente para não salinizar o seu solo. Beleza? Então, quando a gente fala com vocês, o equilíbrio vai ser uma palavra bem batida aqui no nosso curso. Nada em excesso e nada pouco demais. Sempre em equilíbrio, quantidade certa. Por isso que a gente faz análise de solo. É só chegar lá e jogar ao léu lá os nutrientes. Segue a análise de solo, e aí sim você vai ter esse equilíbrio. Então, vamos lá. O que apareceu essa análise no meio aqui? Na análise de solo, geralmente não se determina o teor de nitrogênio, justamente como eu falei para vocês, pela complexa dinâmica do solo e a alteração de sua forma em função das condições ambientais. O nitrogênio ele é extremamente difícil de estar quantificando, justamente porque ele tem uma dinâmica no solo muito irregular, né? Você não consegue identificar as fórmulas que ele se encontra, ele fica disponível em vários formatos, aquelas formulinhas químicas, que não cabe aqui a gente está batendo nitrito, nitrato, são absorvidos ou não pela planta, que fica retido no solo, fica absorvido nesse solo. Então, ele é extremamente complicado de você estar quantificando, por isso que não aparece nas análises de solo, porque nem sempre vai condizer com aquilo que realmente né? Realmente aquela quantidade de nitrogênio que apareceu lá é o que está precisando do solo. Na verdade, não é. É justamente porque fica praticamente inviável de fazer essa quantificação. Então, uma forma de estimar o potencial desse fornecimento de nitrogênio do solo é a quantificação de sua disponibilidade pela matéria orgânica do solo. Então, a gente usa esse tópico aí de matéria orgânica para a gente quantificar a quantidade de nitrogênio que o seu solo precisa para produzir. Isso vai variar de acordo com cada cultura, tá bom? E com a quantidade de produção, né, com a produtividade que você quer almejar na sua propriedade. Vou fazer um exemplo aqui, estou até ficando rouco aqui. Vou fazer um exemplo para vocês depois calcularem, né, fazerem o desafio para vocês. Então, peço que vocês prestem atenção e anotem aqui alguns valores para vocês estarem usando no desafio, no próximo desafio. Até agora, 100% acertou os desafios. Então acho que agora vamos ver se vocês conseguem. Esse aqui já é um desafio um pouco mais complexo, tá, gente? Esse aqui já é mais complicadinho. Então, não é que seja difícil, ele requer um pouco mais de atenção. São regrinhas de 3 básicas, regrinhas de 3 simples, matemática básica, mas requer um pouquinho de atenção para a gente conseguir calcular. Então, no resultado da análise de solo de referência, a quantidade de nitrogênio disponibilizada anualmente às plantas pode ser estimada pelos seguintes cálculos. Então, a gente consegue, através da matéria orgânica, estimar a quantidade de nitrogênio para ser parcelada durante um ano. Então, para facilitar os cálculos, algum pesquisador pensou, quanto pesa 1 hectare de solo? Então, ele bolou aí algumas formulinhas matemáticas, ele não foi lá, pegou uma reta escavadeira e botou na balança lá e pesou, né? A gente fez algumas estimativas com cálculos matemáticos, né? Fez esse cálculo aí desse peso, estimou esse peso. Então, 1 hectare equivale aí o quê? A 2 vezes 10 quilogramas de solo, ou seja, 2.000 toneladas de solo. Então, a gente vê que 1 hectare tem bastante solo, né?
de acordo, quem foi esse pesquisador foi, né, os autores desse manual de adubação e calagem, quinta aproximação. Então, eles estimaram através de formulinhas e chegaram a esse valor. Então, guardem esse valor que vocês vão precisar para estar calculando a quantidade de nitrogênio desse solo. Então, 1 hectare, 2 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a sexta potência quilograma do solo, ou 2.000 toneladas de solo. Então, vamos lá. Esse aqui é um exemplo, tá? De análise de solo. Então, o teor de matéria orgânica na análise de solo, de referência, é 1,9. Cadê a matéria orgânica do solo aqui? Matéria orgânica. Decagrama por quilo. 1,9 decagrama por quilo. Tá? Normalmente, ela apresenta nessa unidade né, de decagrama por quilo. O que isso significa? Significa que 1,9% de 1 hectare de solo é composto de matéria orgânica. Tá? 1,9% de solo de 1 hectare. Quanto que é 1 hectare de solo? 2 vezes 10 a sexta quilos de solo. Então, isso significa dizer que 1,9% desse solo, né, de 2.000 toneladas de solo, 1,9% é constituído de matéria orgânica para essa análise de solo aqui. Tá? Então, quantos quilos de matéria orgânica eu tenho nesse solo? Bem simples de fazer, tá, gente? Regrinha de 3, básica. Matemática, tá? Então, lembrando, 1,9%. Caso, depois eu vou falar para vocês, mas caso algumas análises só podem aparecer em outras unidades. Aí vocês vão fazer aquela conversão não tão complexa de ter que voltar lá na tabela periódica, no caso da matéria orgânica. Mas é conversãozinha simples, tá? Depois eu vou falar para vocês. Então, vamos lá. Regrinha de 3 simples. 1,9% de 1 hectare de solo é composto por matéria orgânica, como eu falei para vocês. Então, 1 hectare é igual a 2 vezes 10 a sexta quilograma de solo, que equivale a 200 milhões de quilos de solo. Então, quando a gente coloca aqui potência, né, 10 a sexta, significa que o 2 tem 6 zeros atrás dele. Tá? Se aqui fosse 7, seriam 7 zeros atrás dele. Se aqui fosse negativo, seriam 6 zeros atrás, né? Ficaria vírgula 000. Quer dizer, ficaria vírgula 0,00005 zeros 2. Tá? Então, aqui é positivo, vai ficar 6 zeros à frente, ou seja, 200 mil toneladas, né? 200 mil quilos. 200 milhões de quilos, né, de solo. Então, 200 milhões de quilos de solo. Vamos lá, regra de 3, voltando aqui. 200 milhões de quilos de solo é 100%, certo? Que é o meu 100% de solo que eu tenho. O pesquisador maluco lá pesou 100% de 1 hectare de solo. Só que está dizendo aqui que 1,9% é de matéria orgânica. Eu quero saber quanto que tem de solo nessa matéria orgânica. Então, vou achar aqui, a gente faz a regra de 3, então x, que é a quantidade de solo que eu quero calcular, que é 1,9% de matéria orgânica. Na regra de 3, a gente faz aquele multiplicação cruzada, né? 2.000 toneladas, 2.000 quilos, 200 milhões de quilos de solo. 2 milhões de quilos. 2 milhões de quilos de solo é 1,9 e 100 é x. Então, 2 milhões de quilos, 1,9, 100 é x. Então, vai ficar 100x igual a 2 milhões vezes 1,9, certo? 2 milhões, 1,9. 100x, multiplicando aqui 2 milhões vezes 1,9, 38 milhões. 38 milhões. X vai ficar igual a 38 milhões dividido por 100. X vai ficar igual a 38 mil quilos de matéria orgânica em 1 hectare de solo. Certo? Regrinha de 3 simples, básica.
Então, se eu tenho 2 milhões de quilos de solo e 1,9% é de matéria orgânica, significa dizer que 38 mil quilos desses 2 milhões de quilos, 38 mil quilos é de matéria orgânica, desse 1 hectare de solo. Tá? Parece complexo, mas não é, bem simples. Regra de 3 simples. Então, a gente achou aqui a quantidade de matéria orgânica que tem nesse solo. Então, agora vamos para o teor de nitrogênio que tem nessa matéria orgânica. A gente já calculou quanto de matéria orgânica tem em 1 hectare, tá? Para esse solo aqui. Então, agora a gente vai calcular quanto de nitrogênio tem nessa matéria orgânica, ok? Então, de acordo com o Manual de Adubação e Calagem, aqui quinta aproximação, que a gente citou anteriormente, o teor de nitrogênio na matéria orgânica em torno de 1,5%. Certo? De acordo com o Manual de Calagem, quinta aproximação. E a taxa de mineralização da matéria orgânica é de 3% ao ano. Taxa de mineralização é a quantidade de elementos que fica disponível para a planta. Quando a gente calcula lá que tem tantos quilos de nitrogênio na matéria orgânica, não significa que todo aquele quantitativo de nitrogênio está disponível para a planta. Então, para ficar disponível, ela precisa mineralizar esses elementos, tá? Por meio de micro-organismos e outras reações que acontecem na solução do solo, que fazem com que ocorra essa mineralização dessa matéria orgânica. Então, apenas 3% desses elementos ficam disponíveis. Tá? Então, a gente calcula 3% desse quantitativo que a planta consegue absorver. Tá? Então, guardem esses valores aqui que vocês vão estar utilizando também no desafio. Ok? Mais uma regrinha de 3 simples. Então, eu tenho 38 mil quilos de matéria orgânica nesse 1 hectare de solo que foi feita a análise de solo, porque 1,9% do solo é de matéria orgânica, tá? Aqueles 2 milhões de quilos de solo que tem nesse 1 hectare. Então, quanto de nitrogênio eu tenho nesses 38 mil quilos de matéria orgânica? É grande 3 simples também, tá? Se eu tenho aqui 38 mil quilos, é o que eu encontrei nesse 1 hectare de solo, é 100%, vai ser meu 100% de matéria orgânica. É a quantidade total de matéria orgânica que eu encontrei naquele 1 hectare. Só que eu quero saber que 1,5% é a quantidade de nitrogênio que está presente naquela matéria orgânica, de acordo com aqueles autores lá. Regra de 3 simples. A gente faz, normalmente, aquela multiplicação invertida. 38 mil quilos de matéria orgânica vezes 1,5%. 100% é X. Vai ficar 100X igual a 38 mil vezes 1,5. 100X igual a 57 mil. X vai ficar 57 mil dividido por 100. Então, X vai ficar 570 quilos de nitrogênio em 1 hectare de solo. Ok? Entendido? Repetindo, 38 mil quilos de matéria orgânica encontrada em 1 hectare dessa análise de solo aqui, tá? De matéria orgânica, porque é 1,9% daquele quantitativo de solo que a gente falou anteriormente, de 2 milhões de solo. Então, vai dar 38 mil quilos de matéria orgânica. Então, 38 mil quilos é a quantidade total de matéria orgânica que eu tenho nesse 1 hectare. Então, vai ser 100%. E eu quero saber a quantidade de nitrogênio. Então, a quantidade de nitrogênio é 1,5% do total de matéria orgânica que eu tenho nesse solo. Então, a gente faz essa regrinha de 3 e vai achar esse valor de 570 quilos de nitrogênio nesse 1 hectare de solo. Então, é como eu falei para vocês, esses 570 quilos de nitrogênio que está presente nesse 1 hectare de solo está disponível para a planta? Não está disponível para a planta, justamente por aquela questão da mineralização. Então, apenas 3% desse valor vai estar disponível para a planta, que é a quantidade que os micro-organismos, aquelas reações que acontecem no solo,
é capaz de liberar para as plantas conseguirem absorver esses elementos. Tá? Então, 3% de 570 quilos. Ok? Faltou aqui alguma coisa, peraí. Tá. 570, faltou calcular aqui a porcentagem. Regrinha de 3 simples também, tá? Então, 3% de 570 quilos, aquela regrinha de 3, 570 vai ser 100%, 3% vai ser X. Então, a gente faz essa multiplicação invertida novamente e a gente vai chegar ao valor de 17 quilos hectare ano de nitrogênio. Isso é bom ou ruim? Essa quantidade de nitrogênio. Apenas 17 quilos por hectare ano de nitrogênio que fica disponível para essas plantas. Ok? De acordo com Presotti e Garçoni, que são os autores do livro que a gente usa muito aqui na região, para uma saca de café Conilon, são necessários, em média, 6,2 quilos de nitrogênio. Ok? Isso é uma estimativa que esses autores acharam para poder estimar a quantidade total de produção. Então, para uma saca de café, eu preciso de 6,2 quilos de nitrogênio. A gente achou lá no nosso cálculo 17 quilos por hectare ano, né? Então, quantas sacas de café eu colho no hectare, né? A produtividade média nacional estimada para 2021, para esse ano de café Conilon, é de 41 sacas por hectare ano. Tá? Em um ano, então, eu produzo 41 sacas em um hectare. Naquele sol lá, só tem 17 quilos. Então, para chegar a essa produtividade, serão necessários quantos quilos de nitrogênio? Então, é só eu pegar esse valor de 6,2 quilos, que é necessário para uma saca, e multiplicar por 41. Certo? Então, eu vou chegar aí a 254,2 quilos de nitrogênio por hectare ano. Eu tenho 17 quilos por hectare ano de nitrogênio nesse solo que a gente fez anteriormente, naquela análise do solo. Isso é bom ou ruim? A gente vê aí o capetinho angino. Isso é ruim, né? Porque vai precisar repor nitrogênio nesse solo para conseguir chegar a essa produtividade máxima aí, né? Essa produtividade máxima de sacas de café Conilon. Beleza, gente? Até aqui, tranquilo, né? Regrinha de 3 básica, multiplicar, dividir, simples, né? Só uma curiosidade para vocês em relação às unidades. O Sistema Internacional de Unidades, o teor de matéria orgânica pode ser expresso em decagramas por quilo ou em gramas por quilo. Pode aparecer na análise só de vocês. Caso apareça gramas por quilo, é só multiplicar esse valor por 10, que aí você vai ter o valor em decagrama por quilo. Ok? Então, aqui são algumas classes de interpretação de matéria orgânica. Matéria orgânica abaixo de 1,5 é considerado baixo, entre 1,5 e 3, médio, e acima de 3 decagramas por quilo, considerado alto. Ok? São 20 para as 8. Vamos para o nosso terceiro desafio. Agora, um desafio um pouco mais complexo, mas é simples de fazer. Ok? Então, vamos lá. Terceiro desafio. De acordo com o resultado da análise solo de referência, qual seria a quantidade de nitrogênio disponibilizada anualmente às plantas? Indique os valores de matéria orgânica, são baixos, médios ou altos. Então, estou passando para vocês aqui uma análise solo. Se alguém já tiver uma análise solo, né, que queira utilizar, também pode estar utilizando aí os valores, já para ir treinando, na própria análise solo sua, aí, né, digo, vou primeiro fazer essa daqui, vamos primeiro fazer esse daqui, depois vocês treinam na de vocês, que aí que a gente vê se vocês estão no caminho certo ou não. Ok? Então, vou pedir para vocês fazerem esses cálculos para mim aí. Vou dar para vocês aí 5 minutinhos, cálculo simples, regrinha de 3 básica. Alguns dados para vocês. Então, aqui, né, a gente tem... Aqui é a
análise de solo, que é apresentado para a gente quando a gente pega lá na empresa que fez a análise de solo, que são os resultados que aparecem. Então, a gente tem que identificar os valores que a gente vai estar usando. Então, a gente tem que achar na tabelinha lá, na análise de solo, o valor da matéria orgânica. A gente já sabe que 1 hectare é 2 milhões de solo, né, de 2,10 a sexta quilos de solo. O teor de nitrogênio na matéria orgânica é de 1,5%, e a taxa de mineralização da matéria orgânica é 3% ao ano. Então, com esses dados, vocês vão conseguir falar para mim quanto de nitrogênio fica disponível em 1 hectare ao ano para essa análise de solo aqui. Então, vou dar para vocês aí 5 minutos para calcular. O Claudinei ajuda a gente aí nas respostas. Estou acompanhando. Beleza. Eu vou abrir aqui o chat. Boa essa. A Matheus já até colocou... Ah, não, é da outra ainda. A Matheus já tinha acertado a outra. Quando você foi falando, ele já foi colocando lá 38 mil, já foi colocando lá os 570, o 17,1. Tá vendo só? O molecada está mais rápido do que eu aqui nas matemáticas. O Kaique tá fazendo uma observação aí, lembrando que sacas não são sacos. Boa, Kaique. Sacas é o café beneficiado, é o café pilado. Aí quando você pega aquele dado lá, aparece baixo, porque já tem produtor que produz lá 120, né, 130 sacos por hectare, olha aí começa a perceber, né, o custo de produção como que eleva isso. Pois é. E tá bom, né, Ismael, que essa expectativa aí para 2021, até pouco tempo atrás era em torno de 21, 22 sacos por hectare, né? Olha quanto que as pesquisas já rendeu. Hoje estamos em 41. Pois é, subiu de 2020 para cá, subiu em torno de 5,6% a produção, a produtividade. Né? Aumentou um pouquinho a área de produção, mas também aumentou a questão da produtividade. E o maior produtor desse café Conilon é o nosso estado aí, né? O estado do Espírito Santo. Por enquanto, né? Se a gente correr risco, se não melhorar aí, vamos... Ó, a Lu já colocou um dado aí, 6,75. 6,75 é o quê? O Matheus colocou também 6,75. Já é o nitrogênio, certo? É o nitrogênio, esse que está colocando que é o nitrogênio. Beleza. Matheus também colocou, o João Eduardo colocou 6,75. Adnei Felipe também 6,75. O Arthur. Os meninos estão bons. O cara está conseguindo fazer aí. Isso que é um desafio um pouco mais complexo, né? Requer um pouco mais de atenção para fazer. Não é difícil, mas você tem que prestar bastante atenção para não errar. Não errar. Ingredientes bem simples, mas a gente tem que entender o processo para poder fazer os cálculos. Tá achando mais fácil que semana passada? Na verdade, não é que é mais fácil, é porque dessa vez não tem a questão da tabela periódica. O bloqueio que a maioria das pessoas tem ao ver a tabela periódica. Né? Mas é bem simples. Da semana passada também é bem simples. Estou vendo que a maioria está colocando 6,75. Esse valor, 6,75, está baixo, alto, médio? Precisa repor? Médio?
Aí colocou que está médio. Vou tabela anterior aqui. Manda outro que hoje eu tô bom. Gostando de ver, gente. Então vamos lá, acho que todo mundo acertou aí, tem mais alguém fazendo? Pode passar para a resposta? Você acha que pode ir para a resposta? Pode ir para a resposta. Então, vamos lá, vamos ver se vocês acertaram. Então, resultado. O teor de matéria orgânica na análise de referência, 0,75 decagrama por quilo, que significa dizer que 0,75% daquela quantidade de solo lá, de 2 vezes 10 a sexta quilos de solo, 75% é composto de matéria orgânica. Para um teor de 0,75 de matéria orgânica, vai dar 15 mil quilos de matéria orgânica por hectare. Considerando um teor de nitrogênio de matéria orgânica 1,5%, vai ser igual a 225 quilos de nitrogênio por hectare. 225 quilos total de nitrogênio que está presente na matéria orgânica naquele 1 hectare. Ou seja, 225 quilos não está disponível no solo. Precisa calcular o que vai ser mineralizado dessa matéria orgânica que vai ficar disponível para a planta. Então, supondo uma taxa de mineralização de 3%, vai dar em torno de 6,75 quilogramas por hectare ano de nitrogênio. Então, parabéns, acho que 100% acertou aí, né, Claudio? Acertaram, todos acertaram. Muito bem. Só com relação ao teor de matéria orgânica é baixo, né? 6,75 quilos ao ano é um teor baixo. Naquela tabelinha lá que a gente viu, ele está em decagrama, então precisa converter, ó, porque a gente achou em quilos. Vamos lembrar lá daquele outro cálculo que a gente fez em sacas, né? Quantos quilos por hectare de saca lá que a gente precisa? Eu até fiz esse cálculo aqui, deixa eu ver. Ver se eu acho aqui. Vamos voltar lá, que eu já não lembro mais de cabeça também. Vamos voltar lá naquele cálculo aqui. Então, para cada saca de café, pilada, está 6,2 quilos de nitrogênio. Precisa para fazer. Então, são 41 sacas, produtividade média no ano. Portanto, para chegar à produção de 41 sacas por ano, eu preciso de 254,2 quilos de nitrogênio. 254,2 quilos de nitrogênio ano. Então, aqui, nesse caso, 6,75 é baixo, né? Então, a gente precisa repor aí quantos quilos de nitrogênio? De 254 quilos, 254,2 quilos para 6,75, dá bastante quilo para ser recuperado aí, né? Então, o teor de matéria orgânica é considerado baixo, precisa acrescentar mais matéria orgânica, ou fazer uma adubação nitrogenada, utilizar NPK. Então, existem outras formas de se fazer essa correção, tá? Além da matéria orgânica. Enfim, basicamente, com relação à matéria orgânica, é isso, a gente vê a importância desse elemento no nosso solo. O resultado da análise de solo, a gente já consegue calcular se a quantidade de nitrogênio presente no solo está boa ou está ruim, precisa repor ou não precisa repor a quantidade de nitrogênio. Então, são valores, são variáveis muito importantes para a nossa produção, para a gente ter uma produção máxima, uma produção de excelência.
Ok? Eu estou vendo que vocês estão meio cansados aí já, né? Então, vamos encerrando por hoje, tá? Vocês já estão igual esse nenenzinho, já estão cochilando. Vamos, então, finalizar por aqui. No penúltimo dia de mini curso, a gente vai tentar falar para vocês aí sobre fósforo remanescente, terreno, que aparece lá na análise solo, potássio disponível, cálcio, magnésio, fósforo disponível, enxofre e micronutrientes, tá? Então, a gente vai tentar mostrar para vocês a importância desses elementos, dessas informações da tabela da nossa análise solo, e vamos finalizando por hoje, ok? A gente vai, então, no fim, abrindo as perguntas agora, aí, tirando as dúvidas de vocês. Agora nós vamos abrir então para as perguntas. Se queira fazer no microfone ou queira colocar no chat, nós vamos estar acompanhando aqui. Lembrando, pessoal, que essa interpretação de análise do solo, esses nutrientes, eles também são muito valiosos para o minicurso também sobre pastagem, que a gente está falando lá da qualidade do leite, vai influenciar diretamente na produção de volumosos e vai influenciar também no sabor do leite que a gente estava discutindo no outro minicurso, como que é importante. E principalmente que é na nossa região, que a principal cultura é o café conilon. Uns dados interessantes aí sobre a questão do nutriente, principalmente do nitrogênio, né, Ismael? Que é um fundamental da produção. Um dos principais na produção, ele participa de todos os processos metabólicos da planta, influencia diretamente na qualidade de tudo, né? Seja ela de uma pastagem, um volumoso, seja ela de um grão, um milho, uma soja, seja ela de uma hortaliça. Então, é um elemento essencial. Está presente em existem várias formas de repor esse elemento, né? Pela matéria orgânica ou também pela adubação química ou por outros tratos culturais, né? Plantio de adubação verde. A própria soja, por exemplo, ela tem a fixação biológica desse nitrogênio. Então, existem várias formas de você estar repondo esse elemento, que é fundamental e importante. Não só ele, né? Todos eles. Todos eles são, né? Pergunta, pessoal. Ficou tudo muito bem entendido. Esses meninos estão já craque nos cálculos aí, ó. Craque nos cálculos, nas interpretações. Aí o Caio já até colocou lá o ponto que falta. 276,75 kg para reposição, né? Daí a importância de ter esses dados para fazer aquilo que nós chamamos de parcelamento da adubação, né? Isso. Acho que vamos tratar futuramente dessas questões, como que é importante parcelar, não é, vale mais a pena parcelar ou jogar tudo de vez, vamos entrar nesse também um mérito um pouco nesse assunto aí. Esse último dia que a gente vai calcular em si mesmo os nutrientes, os elementos lá essenciais para a produção, a gente vai estar falando desse parcelamento, né? Quanto deve ser jogado, se é uma cultura que já está implantada, se é uma cultura que vai ser plantada inicialmente, né? Café, por exemplo, né? Você tem a plantio tem a adubação de plantio, tem a adubação de cobertura. Então, tudo isso aí a gente vai estar discutindo no último dia, explicando direitinho. Além de fazer os cálculos, a gente vai estar explicando como fazer essa aplicação. Ok? Bom, só estamos recebendo aqui os parabéns no chat. Acho que ficou muito bem claro, muito bem explicado, né? Ficou muito bem detalhado. Inclusive a dinâmica aí da interação, né? Da regra de 3, setinha apontando. Bom isso demais. Não sei se a Elisângela está por aí presente, eu vi ela em algum momento, se a diretora está, ela faz a abertura, não sei se a Sandra quer usar a palavra. Boa noite, Claudinei e demais, né? Eu cheguei um pouquinho atrasado, porque não estava conseguindo acessar o link,
mas assim, encantada com tanto conhecimento de química, física, biologia e matemática. Tinha, assim, eu me reportei lá ao meu ensino médio e com aquelas fórmulas, né? E se na época a gente tivesse tido a oportunidade que o CIER está dando hoje aos estudantes e à comunidade de participar, de ter uma formação desse nível, né, um curso desse nível, talvez a gente teria tido mais êxito no ensino médio e ao longo da nossa caminhada aí na educação, né? Porque é a interdisciplinaridade e trazendo para a prática, para o cotidiano, os conhecimentos que a gente aprende no dia a dia, em sala de aula, né? Então, assim, tornando, não é nem lúdico não, mas me faltou a palavra agora, mas trazendo, dando, nem valor não, mas significado, a palavra é essa, dando significado aos conhecimentos desenvolvidos e construídos com os estudantes no dia a dia. Muito encantado, eu acredito que está sendo de muito valia os dois cursos, né? Tanto ligado à bovinocultura quanto a esse ao café. Muito obrigada pela participação de todos, né? E até o próximo encontro que promete, né, Ismael? Isso aí. O próximo a gente vai dando continuidade, eu acho que vai ficar muito bacana. Está muito bacana essa interação, parabenizar os meninos aí que estão dando um show nas respostas e vamos continuando com isso aí. E que bom que os meninos estão participando e se empenhando e dedicando, perguntando, questionando e participando assim todo momento. Eu tenho acompanhado o chat aqui, né? Então é muito importante essa integração mesmo, que participem mais, com mais frequência, que tragam outras pessoas, que compartilhem, que incentivem outras pessoas da comunidade também, né, a estarem participando conosco desses momentos, que é muito bom para a comunidade de modo geral. Boa noite a todos. Alguém mais? O Matheus fez uma pergunta aí, ó. Tá de onde talvez, né, que tiraram que 1 hectare tem 2 milhões de tem 2 milhões de toneladas, 2 milhões de quilos, Matheus. O Ismael mostrou lá, né, da balancinha, dessa estimativa, né, Ismael? Você quer falar aí um pouquinho? Aí, na verdade, não é a quantidade correta, ele não pegou uma reta escavadeira, tirou e botou na balança, não. Isso aí é estimativa, através de fórmulas matemáticas, tá? É um pouco mais complexo de explicar isso daí, mas são fórmulas matemáticas que dá essa estimativa de quanto de solo que tem. Beleza? É impossível de você ficar pesando aí 2 milhões de quilos de solo. Assim, você faz cálculo de área e dentro daquela área você consegue calcular o peso. É um pouco mais complexo de se explicar, mas é mais ou menos isso. Pela área, pelo volume, pela altura, tá? Então, nisso aí ele consegue estimar, não é calcular, falar certo aquela quantidade, mas sim dar uma estimativa de quanto mais ou menos tem ali em 1 hectare de solo. Entendido? Esse Matheus é a figura, né? Entendeu, gente? Mais alguma pergunta? Professor. Fala, Sidney. Professor Ismael. Rapaz, eu acho muito interessante, né, esse curso, né? E para mim é algo, eu que não sou da área, né, inclusive de exatas, eu fico boiando o curso inteiro, isso é a verdade, né? Mas assim, isso é interessante. Hã? Oi.
Mas isso é interessante, além da questão da interdisciplinaridade, né, que a gente aprende com o outro e vê também o quanto é complexo, né, algumas coisas. Não é tão simples assim. E talvez, né, simples para quem está no meio, não sei, né, enfim. Aí eu venho uma angústia, cara. Eu, por exemplo, que não sou da área, mas aí digamos que um dia eu adquira aí um pedaço de terra e o camarada totalmente leigo como eu, como faria, né, para conseguir dar conta de fazer com que a minha terra produza com, né, com total desconhecimento, assim, como uma pessoa tão leiga e fora da área consegue, sei lá, né, dar conta de alguns resultados sem esse conhecimento, assim. Aí eu fico pensando no agricultor lá, né, talvez analfabeto ou semi-analfabeto. É lógico, né? Talvez precisaria procurar alguns profissionais, não sei, né? Aí eu fico, né, um pouco nessa angústia aqui, né? Enfim, né? Aí é um pouco isso. Aí eu não sei, né? Como faria, né, para um agricultor que não tem, talvez, um conhecimento um pouco a mais para conseguir fazer com que a sua terra tenha mais qualidade e consiga produzir sem enfrentar um pouco desses cálculos aí. Como é que seria? Então, Sidney, você tem os conhecimentos também, né, práticos que o próprio produtor vai adquirindo, mas a busca por conhecimento e informações externas também é importante, né? Claro que buscar um profissional ajudaria bastante esse produtor, mas alguns produtores já têm aquele conhecimento, aquela experiência prática, né? Já bate o olho ali, já meio que já entende aquela terra e já consegue fazer alguns tratos culturais que ele consegue produzir. Mas, assim, para ele ter uma produção mais, mais incrementada, né, com potencial maior, ele vai ter que buscar informações, né, vai ter que tá estudando, vai ter que estar buscando, talvez, esses profissionais que a gente falou, né, inclusive os próprios alunos, aí, futuros profissionais técnicos agrícolas que vão estar auxiliando esse produtor. Tem os extensionistas em Capere, em Mater, também faz esse trabalho gratuito, né, para estar auxiliando nessa produção. Então, é o produtor correr atrás dessas informações, que tem os profissionais que não vão estar aumentando os custos, mas que vão estar ajudando, auxiliando nesses conhecimentos, né, melhorando essa produção desse produtor que é leigo ou que tem maior dificuldade, né, que seja um analfabeto, que seja, né. Então, tem todo um caminho para ele conseguir melhorar essa produção dele. Deu para entender mais ou menos, Sidney? Sim, sim. Obrigado, Ismael. Beleza? Pessoal, é isso aí. Muito bom. Até o próximo, se Deus quiser. Um abraço a todos. E muito bom estar com vocês. É uma interação positiva. Um momento como esse é espetacular. Obrigado, uma boa noite. Gente, até a próxima.